Olá, pessoal. Parabéns. Última aula, 7ª aula hoje. Parabéns que vocês que assistiram 6 aulas, hoje é a última aula. Parabéns. Eu espero, a minha oração é que os princípios que foram passados nessa aula são princípios que vão ser transformadores na sua vida e catalisar a sua vida para que você tenha um futuro diferente do que você teria. Esse curso todo nós estamos estudando este livro, Ordem e Progresso, passos simples para atingir um destino extraordinário. Se você puder, sugiro que você compre nas livrarias ou na edilan.com.br ou então nas americanas.com ou na Magalu ou no Mercado Livre. Em muitos lugares tem esse livro. Ou na Amazon, se você quiser, também tem em formato e-book. Encorajo você a fazer. Foram 7 aulas. Primeira aula foi apresentação, ordem e progresso. Depois a segunda foi ordem precede criatividade. Depois ordem precede multiplicação. A quarta aula foi ordem precede visão. A quinta aula foi ordem precede abundância. A última aula, a sexta, foi ordem precede progresso. E hoje o tema desta aula é ative sua parceria com Deus pela ordem. Então hoje eu quero começar assim, fazendo um resumo do que foi essa série de mensagens, de aulas toda. Começando aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2 a 11, diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vê que mesmo em total desordem, Deus está ali. Deus é misericordioso, Ele ama nossa vida. Quando nossa vida não está, você não precisa de ordem para conhecer Deus. Você não precisa de ordem para se achegar a Deus. Mesmo a sua vida estando em total caos, o Espírito de Deus sobrevoa a face do abismo. Não importa a sua situação, você sempre pode clamar a Deus, falar assim: Senhor, socorro, Senhor, me ajude. Todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Você pode receber de Deus, independente de desordem na sua vida. Por quê? Porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem muito que Ele quer fazer. Continuando. E Deus disse: haja luz. Deus deu luz ali no meio das trevas para aquela. E como Ele fez com a sua vida, com a minha vida também. Ele deu luz no meio das nossas trevas. E Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. Você vê agora Deus começando a organizar. E é o que acontece na nossa vida pessoal. Nós começamos a receber Deus, começamos a ver ordem, começa a ver Deus separar, consagrar, ajuntar. E Deus separou luz das trevas e Deus chamou luz de dia e trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse: haja entre as águas um firmamento que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. De novo você vê Deus separando e organizando aquela situação. Ao firmamento Deus chamou de céu, passaram a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E Deus disse, olha, a segunda palavra: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. E a parte seca Deus chamou terra, e os mares, o conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies, e assim foi. O que a gente vê? A gente vê como Deus opera, que Deus cria. Não importa a situação que você está, Deus deseja engajar, não importa se você tem ordem ou não. Você não precisa de ordem para ir para o céu. Você não precisa de ordem para receber a graça de Deus. Você não precisa de ordem para ser recipiente da misericórdia de Deus. Você não precisa de ordem para nada disso. Mas Deus tem um plano maior do que simplesmente salvar você. Deus tem o plano de você ser parceiro dele, de você ser a equipe dele. No Novo Testamento chamamos de igreja,
mas no Antigo Testamento chamamos de povo de Deus. Deus quer que você trabalhe com Ele em equipe. Agora, isso é bem diferente. Jesus falou dessa forma: eu vim para que você tenha vida e vida abundantemente, ou vida em abundância. Isso é o verdadeiro propósito de Deus, é salvar você para algo. Se você olhar todos os lugares no Novo Testamento que fala sobre salvação, eles falam que você é salvo para alguma coisa. Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas isso não vem de nós mesmos, é o dom de Deus. E aí o versículo 10 diz que nós somos feitura dele, feitura dele feitos em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais ele preparou antemão que a gente fizesse. Você é salvo para algo. Olha, através da Bíblia você vai ver isso. Você é salvo para quê? Você é salvo para quê? Para que Ele mova através de você. O conceito todo dessa aula, dessa série toda, é essa aula. Que você recebeu de Deus no meio da sua desordem, mas que Deus deseja mover através de você. E Ele faz isso na proporção de ordem na sua vida. Porque Deus nunca criou algo que se multiplicasse, nunca criou algo que tivesse criatividade, nunca delegou o poder dele de abundância, o poder dele de multiplicação, o poder dele de criatividade. Ele nunca delegou isso quando não houvesse ordem. Deus nunca criou plantas que têm sementes até que Ele organizou a terra. Deus nunca criou animais e abençoou eles com a capacidade de se multiplicarem até que Ele gerou ordem na terra. Ele nunca criou o ser humano com a capacidade de multiplicar até que houvesse ordem na terra. No Novo Testamento, Jesus nunca multiplicou os pães e os peixes até assentar o povo em grupos e colocar ordem naquela situação. Querido, Deus quer ser o seu parceiro. E como é que Ele faz isso? Jesus falou assim em Mateus 28, toda a autoridade foi me dada, então vão. Ou seja, você foi salvo para ir. Mas para você ir, você não consegue ir na sua capacidade. Você precisa do poder de Deus. E como é que você vive o poder de Deus? Ordem. Porque Deus nunca delegou o poder dele para outros num ambiente sem ordem, sempre num ambiente com ordem. Tem dois tipos de milagre, só dois tipos de milagre que Deus faz. O primeiro milagre que Deus realiza é o milagre da sua salvação, é o milagre de cura, é o milagre de libertação. Está tudo errado na vida da pessoa, mas mesmo assim Deus ama a pessoa tanto que Ele estende a mão, toca, Ele diz assim, haja luz, Ele toca, Ele lava. É o primeiro tipo de milagre. Mas o segundo tipo de milagre é aquele milagre onde Deus opera e delega o poder dele para operar através de outra pessoa. Olha, em Efésios 3:20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Deus quer operar, atuar através da sua vida. Então, 3 maneiras que nós ativamos a nossa parceria com Deus. 3 maneiras que nós ativamos a nossa parceria com Deus. Primeira coisa que é importante, crítico, é que nossa parceria vem quando a gente entende a verdade sobre ordem. É algo que você captura primeiro da sua mente. Você vê, através da Bíblia, que Deus faz 2 tipos de milagre. Um tipo, ele ajuda, ele é misericordioso, mas o outro ele opera através de pessoas. Eu contei um milagre, 2 milagres que aconteceram o outro dia, numa outra aula dessa série de aulas aqui. Tinha 2 pessoas, uma pessoa estava assistindo Netflix, e a outra pessoa, na casa dela, estava de joelhos falando assim, Senhor, me ajude, eu não tenho gás para cozinhar o macarrão, eu e meu filho estamos com fome, não sei o que fazer, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Naquela noite, Deus falou com quem? Ele falou com aquele cara que estava no Netflix. Falou assim, desliga o Netflix. Então o cara colocou a pausa no Netflix, né, porque queria ter certeza que Deus estava falando mesmo. Deus falou assim, pega o seu botijão de gás, atravesse a rua, leve naquela senhora. Ele falou, você tem certeza? Ele sentiu,
Tá bom. Ele pegou o botijão de gás, atravessou a rua, foi para lá, bateu na porta da casa e falou, alô? Ele falou, a senhora abriu, ele falou assim, por acaso a senhora está precisando de um botijão de gás? E ela começou a chorar, começou a agradecer a Deus, começou a falar assim, obrigado, 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 Senhor, obrigado para ele. E aí ele deu o botijão de gás. Aquela mulher recebeu um grande milagre. Mas naquele dia Deus fez 2 milagres, não só supriu o gás para ela. O milagre que eu acho que agrada a Deus mais, é o milagre de mover através de alguém. E hoje você tem escolha. Se você quer entender isso, se você quer ser a pessoa que Deus move através para trazer bênção para outras pessoas, você quer ser parceiro de Deus, ou você vai ser a pessoa que simplesmente, todo dia, que precisa de algo, levanta e pede a Deus, levanta e pede a Deus. Vocês dois, as 2 pessoas vão para o céu, mas uma das pessoas vai atingir o propósito de Deus, vai atingir 100% do chamado de Deus. Eu quero ser essa segunda pessoa. Então a primeira maneira para você ser essa segunda pessoa, você tem que entender o princípio, você tem que escolher ordem na sua vida. Quando você está diante de muitas coisas que estão fora de ordem, você escolhe ordem no seu corpo, você escolhe ordem no seu tempo, você escolhe ordem no seu dinheiro, e um monte de coisas Deus nos deu o sábado de descanso para forçar a gente a ter ordem no nosso tempo. Deus nos deu o dízimo para forçar a gente a ter ordem nas nossas finanças. Deus nos deu família para ter ordem na nossa vida na área de sexualidade. Deus nos deu igreja para ter ordem na nossa vida na área de poder. São as tentações do ser humano. Deus te deu ferramentas para você ter ordem, mas você escolhe se você vai implementar essas ferramentas e você vai viver em ordem nessas ferramentas. Primeiro passo para ser parceiro com Deus é entender isso. Segundo passo é acreditar. Agora isso tem a ver com fé. É acreditar que isso vai fazer a diferença na sua vida. A maneira que nós comunicamos com o mundo espiritual é através de fé. Acreditar tem a ver com fé. É você agarrar e você saber, você implementar não só as ações de ordem, mas implementar o espírito que está por trás da ordem, você acreditar que aquilo vai fazer uma diferença. Você comunicar com Deus. Fé sempre engaja o poder de Deus que opera através de você. Então a maneira que você vai operar com o poder de Deus é fé. E a terceira maneira que nós ativamos a nossa parceria com Deus, é viver. Isso tem a ver com ser perseverantes. O último conceito de ordem que eu quero dar para vocês, e que muitas pessoas erram, tem a ver com perseverança. Tem um versículo fantástico em Salmos 92, versículo 13, que diz o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Muitas pessoas erram exatamente nisso. Eu acho que pessoas plantam e outras pessoas colhem. Não só acho isso, mas está na Bíblia isso, claramente. Eu acho que muitas pessoas investem a sua vida em algo e ficam cansados de esperar. Tiveram fé, mas a fé diminuiu. Tiveram fé, mas não tiveram fé com paciência, como fala em Hebreus capítulo 6. Tiveram fé, mas não perseveraram nessa fé. E aí quando a semente cresceu ao ponto de colher, aquela pessoa nem lembra mais que tem aquele campo que está pronto a colher. São pessoas que iniciam coisas, mas por falta de ordem nunca terminam. É o empresário que inicia uma empresa cheio de ânimo, mas quando começa a entrar o dinheiro, ele não entende que o dinheiro tem que girar a empresa e ele come as sementes. Ele não dizima e ele não reinveste na empresa e a empresa falha. Sabe, a principal razão que empresas falem é justamente isso, é porque o
o dono da empresa desgasta tudo que tem e aí não consegue reinvestir na empresa. O esforço danado no início nunca se torna realidade porque nunca avança, porque ele comeu toda o que deveria ser reinvestido na empresa. Plantados na casa do Senhor, espiritualmente, são aquelas pessoas que entram numa igreja, fica lá porque gosta da música, aí fica cansado e vai para outra. Imagina se na tua empresa, imagina na sua família, imagina na sua vida amorosa, imagina se na sua igreja, você é aquela tipo de pessoa que planta com todo carinho, aqui é o lugar para mim. Essa é a igreja para mim, essa é a família para mim, essa é o estudo para mim, esse é a empresa para mim, esse é o lugar para que eu trabalho. E aí, depois de uma semana, fala assim, não, estou cansado aqui, arranca aquela árvore, e aí vai, planta aqui. Não, agora sim, essa é a igreja para mim. Essa é a família para mim, essa é a esposa para mim, agora sim, e planta ali, essa é a empresa para mim. Mas aí depois de um ano fala assim, não, vou arrancar daqui, eu vou plantar aqui. Ele fala assim, não, essa é minha família, essa é minha igreja, essa é a empresa, esse é o meu chamado. Pessoas constantemente estão arrancando quando deveriam usar a vitória de ontem para impulsionar a conquista de amanhã. Querido, vida deveria ser uma escada. Vida deveria ser uma escada. Você deveria poder subir um degrau, e aquele degrau te impulsionar para o próximo degrau. Você deveria poder subir, cada degrau te impulsiona para o próximo degrau. Deveria ser assim a vida. Mas algumas pessoas, a vida deles sobe um degrau, desiste. Sobe um degrau, desiste. Sobe um degrau e desiste. Olha, vamos usar o degrau de hoje para impulsionar a sua vida de amanhã, para impulsionar a vitória de amanhã. Isso leva ordem nos nossos pensamentos, ordem no nosso jeito de pensar, ordem no nosso jeito de amar, ordem na nossa família, ordem. Quero orar por vocês. Nós estamos terminando aqui a nossa série todas as aulas, mas eu quero orar para vocês, porque hoje a mensagem que eu quero dizer é que Deus escolheu você para ser parceiro dele. Mas você precisa implementar a ordem para que ele possa delegar toda a criatividade dele para você, para que ele possa delegar toda a abundância dele para você, para que ele possa delegar toda a multiplicação dele para você, para que você possa fluir no poder dele, multiplicando, abençoando, tendo criatividade dele. Deixa eu orar, feche seus olhos ali onde você está. Pai, eu te agradeço, Pai. Cada pessoa que fez essas 7 aulas, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor toque agora em cada um, Pai. Senhor, nesse momento, nos mostre áreas que estão fora de ordem. Talvez no nosso relacionamento, talvez no nosso namoro, talvez no nosso casamento, talvez relacionamentos com filhos nossos, talvez na nossa área de trabalho, talvez na área de empresa que nós temos. Senhor, talvez na igreja, talvez no nosso relacionamento com o nosso pastor, ou talvez no relacionamento com outros irmãos ou irmãs da igreja. Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor sacuda cada pessoa escutando, Pai. Senhor, sacuda o coração, a mente deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que eles escolham implementar a ordem e receber o seu poder delegado através deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queria pedir a você que você nos ajudasse em divulgar esses vídeos e também esse livro. Eu acho que é um livro que vai abençoar muitas vidas. Conto com você, na realidade a nossa divulgação é você que fez esse curso, chamando outras pessoas para fazerem. Creio que vai ser uma bênção aqui no Brasil e para muitos lugares. Deus te abençoe.